Para compreender o conceito de escala, primeiro precisamos determinar a diferença entre as cartas e os mapas. Ou seja, uma carta ou mapa é uma representação convencional ou digital da configuração da superfície topográfica. A imagem mostra a superfície terrestre com suas feições, irregularidades características, formas de relevo, elementos que o caracterizam como estradas, drenagens, etc. A representação convencional ou digital da configuração da superfície topográfica consiste na projeção dessa superfície com os detalhes nela existentes sobre um plano horizontal ou em arquivos digitais, caracterizando o que a gente chama de cartas ou mapas. Em geral, os detalhes a ser representados podem ser naturais, com os elementos existentes na natureza, por exemplo, os rios, os mares, os lagos, as montanhas, as serras e as litologias, etc. E elementos artificiais, como os elementos criados pelo homem, como represas, estradas, pontes, edificações, minerações, etc. Ou seja, uma carta ou mapa, dependendo dos seus objetivos, só estará completa se trouxer esses elementos naturais e artificiais devidamente representados. Portanto, essa representação gera dois problemas. Eis os problemas. A primeira delas é a necessidade de reduzir as proporções dos acidentes e feições geológicas de grande dimensão a representar, a fim de tornar possível sua representação em um espaço limitado. Para resolver esse problema, utilizamos a escala. O segundo problema é que determinadas feições geológicas, a depender da escala, não permitem uma redução acentuada, pois tornar-se-iam imperceptíveis. No entanto, são feições que possuem importância e devem ser representadas nos documentos cartográficos. Para resolver esse problema, utilizamos os símbolos cartográficos. Portanto, todo e qualquer mapa apresenta como elemento fundamental a escala para a redução das proporções e os símbolos cartográficos para representar elementos importantes e que não podem ser representados nessa escala. Agora vamos para a definição de escala, ou seja, é uma relação entre uma medida de um objeto ou lugar representado no papel e sua medida real. Na representação de uma parcela da superfície terrestre, ou seja, dimensões horizontais e verticais grandes, sobre uma folha de papel que representa dimensões pequenas, utiliza-se o princípio da proporcionalidade entre lados homólogos das figuras semelhantes. Afinal, o que é o princípio da proporcionalidade? Ela diz que duas figuras semelhantes apresentam ângulos iguais 2 a 2 e lados homólogos proporcionais. Logo, pode ser usado um fator de proporcionalidade que representa a escala. E denomina-se a escala de um desenho ou de um mapa a relação matemática constante entre o comprimento de uma linha medida na planta, ou desenho, e o comprimento de sua medida homóloga no terreno, que é representado por desão. Essa relação é igual a 1 sobre n, onde n é um fator de redução entre a grandeza gráfica e sua homóloga no terreno. Em uma escala, o numerador e o denominador devem ter a mesma unidade de medida. Assim, quanto maior for o denominador, por ser uma relação de proporcionalidade 1 sobre n, menor será a escala. Em geral, a relação desenho sobre desão pode ser maior, igual ou menor que a unidade, dando lugar à classificação das escalas quanto à sua natureza em 3 categorias. Logo, temos uma escala de ampliação, que ocorre quando as dimensões do desenho são maiores que a dimensão do objeto original, ou seja, desenho é maior que desão. Temos as escalas naturais, ou seja, aquelas onde a dimensão a representar é igual à dimensão real, ou seja, desenho sobre desão é igual a 1. E temos a escala de redução, que é a mais utilizada em cartografia, onde a distância gráfica ou desenho é menor do que a real, ou seja, a relação desenho sobre desão é menor do que 1. Assim, em geologia, a escala de projeção menor empregada para reduções é a mais utilizada na confecção de mapas, em que as dimensões do desenho são menores do que as dimensões naturais ou do modelo. Assim, podemos interpretar uma escala como representada na figura. Uma escala de 1 para 500 indica que o comprimento de uma linha representada em uma planta é 500 vezes maior do que o real no terreno. Ou seja, 1 metro no mapa representa uma linha de 500 metros no terreno. Considerando a escala 1 sobre n, ou seja, 1 para 500,
sendo que a dimensão na planta é 1 metro, quanto seria a distância real? Logo, fazendo essa relação, temos que a distância real será igual a 500 metros. Já 10 centímetros em planta representa uma linha de 5.000 centímetros ou 50 metros no terreno. Fazendo a mesma relação, a escala 1 sobre n, 1 para 500, a distância em planta 10 centímetros, quanto é a dimensão real? Fazendo essa relação, encontramos 5.000 centímetros. A representação mostra um mapa parcial do município do Rio de Janeiro, construído na escala de 1 para 450.000, ou seja, cada centímetro medido no mapa será, na realidade, 450.000 vezes maior. Ou seja, 1 centímetro nesse mapa equivale a 450.000 centímetros na realidade, ou 4.500 metros, ou 4,5 quilômetros. Dessa forma, podemos determinar, por exemplo, a distância em linha reta entre a região de Bangu e Tijuca. Como fazemos isso de posse desse mapa? Primeiro passo, medir a distância com uma régua no mapa entre Bangu e Tijuca, representado por pontos em amarelo. Utilizando-se uma régua, mede-se uma distância no mapa de 5 centímetros. Essa distância corresponde ao desenho, ou seja, a distância medida no mapa. Como segundo passo, utilizar o conceito da escala, ou seja, a escala é desenho sobre desão, que é igual a 1 sobre n. Temos 1 sobre n, que é 1 sobre 450.000. Temos o desenho, que é 5 centímetros. Queremos encontrar a distância real. 5 sobre desão é igual a 1 sobre 450.000. Fazendo essa relação, encontramos 2.250.000 centímetros, ou 22.500 metros, ou 22,5 quilômetros. Logo, a distância entre Bangu e Tijuca em linha reta equivale a 22,5 km. Como exercício de fixação, para o conceito de escala, temos o enunciado em uma carta X na escala de 1 para 50.000. A distância entre dois pontos A e B é indicada por 12 centímetros. Em uma outra carta Y de escala desconhecida, para essa mesma distância encontramos 24 centímetros. Determine a escala dessa carta. Primeiro passo, vamos determinar a distância real da carta X. Temos a escala 1 sobre n e temos a distância entre os dois pontos, que é 12 centímetros. Então, podemos determinar a distância real fazendo essa relação. 1 sobre n é 1 para 50.000, desenho 12 centímetros. Queremos saber quem é desão. Fazendo essa relação, encontramos 600.000 centímetros, que equivale a 6 quilômetros. Logo, a distância de 12 centímetros na carta X equivale, na realidade, 6 quilômetros. Na carta Y, para a mesma distância real, 6 quilômetros, tem-se uma medida de 24 centímetros, como mostrado no enunciado. Nesse caso, podemos novamente utilizar o conceito da escala. 24 centímetros por 6 quilômetros, colocando na mesma unidade de medida, dá 600.000 centímetros. Logo, fazendo essa relação, a escala da carta Y é 1 para 25.000. Uma escala pode ser classificada quanto à sua resolução em uma escala pequena, que são aquelas que apresentam os maiores denominadores, são as escalas cartográficas ou geodésicas, como mostrado na imagem, que representa um mapa da região dos Estados Unidos. Perceba que ela abrange todo o país dos Estados Unidos da América. À medida que esse denominador vai diminuindo, as representações no mapa aumentam e a escala se torna grande, que são escalas que apresentam os menores denominadores, ou seja, são escalas topográficas. Em geral, a escala pequena apresenta uma menor resolução e menos detalhes, e a escala grande apresenta maior resolução e maiores detalhes. Logo, temos na geologia como exemplos de escalas a serem representadas no mapa como escalas múltiplas de 10, como 1 para 100, 1 para 100.000 e 1 para 1 milhão. Escala múltipla de 20, por exemplo, 1 para 200, 1 para 2.000, 1 para 20.000. Escalas múltiplas de 50, 1 para 50, 1 para 500, 1 para 5.000, 1 para 50.000, 1 para 250.000, 1 para 500.000, etc. Em função de sua utilização em representações como mapas, plantas e cartas, a escala pode ser classificada em escala numérica e escala gráfica. A escala numérica é a relação entre as dimensões dos elementos representados em um mapa e aquelas medidas diretamente sobre a superfície da Terra. Usualmente são representadas por uma fração de mesmo valor com o numerador igual a unidade. Ou seja, a escala numérica é representada por 1 sobre n.
Observações. Quais são os critérios utilizados para a escolha da escala de mapeamento? Em geral, não existem regras rígidas para a escolha da escala. Normalmente compete ao profissional sua determinação de acordo com as características da natureza do trabalho. Portanto, a escala do desenho depende de vários fatores. A primeira delas é a precisão do levantamento e dos instrumentos de medidas utilizados, a finalidade do mapa ou do desenho e os métodos empregados na confecção do mapa. Já a escala gráfica são representações gráficas, como mostrado abaixo, desenhadas às margens das cartas ou plano. É uma representação gráfica de várias distâncias, geralmente segmentados em partes iguais, do terreno sobre uma linha reta graduada. O importante da escala gráfica é que elas possibilitam a realização de determinações rápidas e visuais no desenho, ou seja, permite realizar transformações das dimensões gráficas em dimensões reais sem efetuarmos cálculos. Em geral, as escalas gráficas apresentam como grande vantagem de não se modificar quando submetidos a distorções. A principal vantagem do uso desse tipo de representação cartográfica, ou seja, a escala gráfica mantém as mesmas proporções existentes no mapa original, diferentemente da escala numérica. Isso propicia uma maior precisão nas determinações gráficas. Elementos principais de uma escala gráfica. A primeira delas é o título. Compreende a fração 1 sobre n, indicativa da escala numérica. A divisão principal ou escala primária corresponde à grandeza tomada para representar a unidade de comprimento escolhida no desenho. É constituída de um segmento à direita da referência zero. O talão ou escala de fracionamento ele é obtido particionando a divisão principal em 10 partes iguais, geralmente submúltiplos da unidade escolhida, graduadas da direita para a esquerda. O talão permite determinações mais precisas no seu mapa. Como exercício de fixação, para a construção de uma escala gráfica, um mapa na escala de 1 para 25.000 está sendo construído e os autores escolheram 500 metros para representar a escala gráfica. Pergunta-se, determine a divisão principal da escala gráfica. Para determinar essa divisão principal, temos como dados a unidade escolhida para representar a divisão principal, 500 metros, e o título, que corresponde à escala numérica. Usando o conceito de escala, Dzinho sobre Dzão, igual a 1 sobre n, queremos saber a dimensão a ser representada sobre uma dimensão real, que os autores escolheram 500 metros, 50.000 centímetros, é igual à escala numérica 1 sobre n, 1 para 25.000. Fazendo essa relação, encontramos a divisão principal, que equivale a 2 centímetros. Logo, a escala gráfica vai ser elaborada segundo segmento de reta de 2 centímetros. E de posse das informações, construa a escala gráfica. A escala gráfica é constituída do título, que equivale à escala numérica, a divisão principal, que corresponde a segmento de reta de 2 centímetros e que compreende a divisão principal, e o talão, que corresponde ao mesmo segmento de reta da divisão principal, subdividido em 10 partes iguais. Esses são os principais elementos de uma escala gráfica. Um segundo exercício de fixação sobre ampliação e redução de uma carta. O que devemos compreender é que, em uma ampliação ou redução de um mapa, as distâncias medidas na carta e a escala são modificadas, ou seja, ocorrem modificações no desenho e no fator de proporcionalidade. Mas as distâncias reais mantêm-se iguais. Sabendo disso, podemos calcular a escala de um mapa que sofreu uma ampliação ou redução. O enunciado do exercício é: após a impressão de um mapa geológico em um arquivo digital, foi observada uma ampliação da mesma. Um trecho de um dique que apresentava na escala original de 1 para 25.000, 7 centímetros, ficou com 12,5 centímetros. Calcule a nova escala do mapa impresso. Primeiro passo é a determinação da distância real no mapa na escala original. Podemos utilizar o conceito clássico de escala. Sabemos que a escala original é 1 para 25.000 ou 1 sobre n, e que anteriormente um segmento de reta nessa escala tinha 7 centímetros. Logo, podemos obter a distância real, fazendo essa relação, onde a distância real vai ser 25.000 vezes 7, que equivale a 175.000 centímetros. Como durante uma ampliação ou redução as distâncias reais que foi calculada mantêm-se iguais, no mapa ampliado essa dimensão se mantém fixa, inalterada. Como a distância real mantém-se igual com a ampliação, podemos calcular a nova escala utilizando novamente a definição de escala, onde a escala vai ser igual à distância de 12,5 centímetros, mapa ampliado, sobre a distância real que mantém-se inalterada, 175.000 centímetros.
Fazendo essa relação, encontramos a escala de 1 para 14.000. Portanto, o mapa original, que tinha 1 para 25.000, com a ampliação, essa escala foi modificada para uma escala numérica de 1 para 14.000.